Reeleito com larga margem de apoio no primeiro turno da eleição em Natal, o prefeito Carlos Eduardo Alves enfrenta um cenário difícil para começar o próximo mandato. Ele anunciou novos cortes em contratos e isenções da prefeitura. Carlos Eduardo é o meu convidado da semana. Prefeito, o ajuste fiscal está na ordem do dia. Vem mais aperto por aí? Veja, Diógenes, nós estamos vivendo uma crise econômica, segundo os economistas, sem precedentes no Brasil. Naturalmente está afetando as pessoas, as famílias, a empresa privada e, naturalmente, o poder público. E aqui nós estamos lançando algumas medidas onde estamos cortando alguns privilégios, algumas regalias, em termos de receita, e também, por outro lado, cortando despesas. Eu tenho me negado a aumentar impostos, aumentar alíquotas, né? Isso nós não faremos. Não estamos fazendo e descartamos fazer em qualquer situação. Por quê? Você sabe que há uma queixa generalizada e com um fundo de razão muito forte de que há uma carga tributária muito grande no Brasil, escorchante. E é verdade. Então eu acredito que numa crise dessa, se aumentar imposto, eu acredito que é um equívoco e não vai alcançar o objetivo de melhorar, aumentar a receita. O senhor não quer aumentar tributos, mas quando fala em regalias, privilégios, que tipo de cortes? Por exemplo, aqui tem um programa chamado ProEduc, onde a prefeitura financia o ensino superior. Você sabe que o ensino superior quem compete fazer isso é a União, é o governo federal. E a gente, em forma de bolsas e renúncia de ICMS, renúncia de ISS, melhor dizendo, a gente financia aí, por mês, uma renúncia fiscal nas universidades privadas de Natal, quase R$ 1 milhão. Então, o que vai acontecer? Cortamos o programa. Aqueles alunos, aqueles estudantes que já estão, não vão perder, vão continuar. Mas a partir de 2017, nós não vamos aceitar mais essa bolsa. Nós cortamos essa bolsa. Então, isso já é uma economia muito grande. Depois, nós não vamos dar o desconto histórico que se dá na taxa do lixo, tá? Porque o lixo, com essa taxa do lixo, ela está pagando 30% da coleta. Então, esse desconto não vai existir, e aí onde a gente espera chegar a 55%, 60%, quem estudou isso, de que essa taxa vai cobrir o lixo. Mesmo assim, 40% vem de outras fontes para pagar a coleta do lixo de Natal. Essas medidas de hoje que nós acabamos de anunciar, a gente possa fazer uma economia anual para 2017 em algo ao redor de 150 milhões de reais, que é, por sinal, o que nós estamos perdendo de receita, né, nesse ano de 2016. Prefeito, o grande desafio é pagar a folha de servidores em dia. O senhor está sendo muito cobrado pelo fracionamento e pelo não cumprimento de prazos. Como resolver essa questão? Diógenes, a gente conseguiu pagar até o mês de agosto, dentro do 5º dia útil,
né, depois do mês. Né? Isso eu anunciei em novembro, início de novembro de 2015, que a gente sairia de dentro do mês, em 2016, e pagaria até o 5º dia útil do mês seguinte. Fizemos assim em janeiro, em fevereiro, março, até o mês de julho. Né? O mês de agosto, já chegamos até o dia 8, o 8º dia útil. O mês de setembro, chegamos até o dia 13, né? Do 13º dia útil do mês seguinte. Né? E agora, em novembro, aliás, em outubro, que é um dos piores meses, porque os piores meses da administração em termos de receita é exatamente agosto, setembro, outubro e novembro. Por quê? De dezembro até junho, julho, a gente tem IPTU, nós temos o ISS da alta estação, que vai até meados de março, depois vem a Semana Santa e outros feriados e a gente fica. Então, a gente ganha gordura, digamos assim. Mas essa gordura, a gente já chega em agosto com ela bem rasinha, digamos assim, e em novembro, que é o pior mês, que é o mês seguinte, né, o próximo mês. Esse agora que está entrando. A gente entra no osso mesmo. Então, esse mês agora, nós estamos efetuando até o dia 30 a folha de setembro. E o que vamos fazer no mês de novembro? Nós vamos mudar a sistemática que tem sido utilizada. Nós vamos pagar, por exemplo, de uma forma geral, mas vamos pagar em 3 vezes. Vamos pagar 30%. Aí na segunda dezena do mês, mais 30%. E no último mês, 40%. Então vai ser assim. Ninguém vai deixar de receber. Por exemplo, o camarada que tem um salário de R$5.000. Até o dia 20, ele terá recebido aí algo ao redor de R$3.000. Então ele já vai pagando os compromissos dele, resolvendo os problemas dele, né? E até o dia 30 a gente completa. Mas o senhor sabe que a chiadeira está muito grande. Então, Diógenes, veja bem, dezembro nós vamos ter uma outra situação. Eu acredito que dezembro nós vamos ter um mês diferente. Por quê? Porque começamos com o IPTU. Vai ser antecipado. Exatamente. Em dezembro. Historicamente, ele é antecipado para dezembro. E depois nós temos a alta estação. Começa em dezembro. Então, há uma melhora significativa. Eu quero lhe dizer uma coisa. As receitas da prefeitura, ISS, IPTU, ITIV e outras taxas, nós conseguimos crescer, apesar da crise. O que nós perdemos, e perdemos muito, para lhe dizer um dado, para você ter uma ideia disso. De janeiro a setembro deste ano, nós perdemos 95 milhões de reais do ICMS e do FPM. O FPM é basicamente governo federal. O ICMS é o Estado, mas reflete, essas duas receitas, elas refletem a crise econômica. Então, é uma perda significativa de 95 milhões. Nós estamos com problemas com fornecedores atrasados, com terceirizados atrasados e com a folha de pagamento. Folha de pagamento, eu ainda insisto, pode haver exonerações de comissionados e até de efetivos? Não creio, porque nós não estamos nem examinando essa possibilidade. Eu acho que a pior mazela social seria a demissão, o desemprego, tá certo? Seria o desemprego. Então, o que nós estamos fazendo? Nem demissão, nem aumentar imposto. Nós estamos eliminando privilégios e regalias que já podemos fazer e hoje não podemos fazer, não é? E estamos cortando despesa, não é?
Por exemplo, despesa. Esta próxima semana nós já estamos devolvendo 73 automóveis. Esse é o início de uma série que vamos chegar até 160 automóveis, de uma frota de 260 automóveis que nós temos. Então, nós vamos ter a central de automóveis, que quando o funcionário precisa, ele liga e a central manda o automóvel com o motorista. Essa central vai funcionar ali no pátio da Funcarte, já tem uma estrutura já pronta. Nós vamos centralizar a licitação da prefeitura. A educação faz licitação para alimentação, a saúde faz para alimentação, a Secretaria da Assistência Social faz para alimentação. E se você for comparar, há preços, embora a lisura, a licitude, a legalidade, mas há preços diferentes. Ao passo que a gente juntar num só, centralizando, a gente uniformiza e nivela por baixo, segundo as experiências. Nós temos automóveis alugados, do mesmo modelo, do mesmo ano, mas licitações diferentes. Contratos diferentes, baseados todos eles na lisura, na legalidade, mas preços diferentes. Então, é mais ou menos um exemplo. Então, a central de licitação vai se encarregar de diminuir, né, os custos da prefeitura. E o 13º salário, está garantido? Vai ser pago no ano? O 13º está garantido. Veja que nós já adiantamos 20% em junho. Tradicionalmente eram 40%, mas nós adiantamos 20%. Não podemos, já dentro da crise, pagar os 40%. E acredito que nós vamos pagar o 13º e o grande desafio é pagar dentro de dezembro o salário de dezembro. Prefeito, o senhor já falou, já fez referência aos fornecedores em atraso. Eu lhe pergunto, alguns serviços básicos já estão sendo afetados? Não. Educação, não. Saúde, não. Assistência social, não. Outros projetos de infraestrutura, sim. Nós paralisamos, ou estão sendo paralisados, mais 10, 15 dias, né? Na área social, nós continuamos firmes, né? Na área de infraestrutura da cidade, há uma paralisação já de obras e vai aumentar essa paralisação. Nós vamos nos planejarmos, vamos fazer o planejamento para retomar em janeiro do próximo ano. Otimismo contínuo. Uma pergunta mais conjuntural. Quando é que as autoridades deste país, de uma vez por todas, vão enfrentar de vez a discussão de um novo pacto federativo? Realmente, Diógenes, a Federação Brasileira precisa ser refundada. Porque hoje nós temos uma divisão do bolo tributário extremamente injusta, iníqua, não é? Nós temos hoje a União com 68% dos recursos do Brasil, os estados ao redor de 21%, 22%, e sobra, me parece, aí nessa conta, de 9% a 10% para os municípios. E você veja que o IBGE anunciou agora, 87% dos brasileiros hoje moram nas cidades. O Brasil hoje é um país eminentemente urbano. E isso mudou numa velocidade estonteante, muito rápido. Há 50 anos atrás, nós éramos um país eminentemente rural, não é? E isso foi um processo que nenhum país passou por uma velocidade dessa tão grande, não é? De uma situação para outra. Então, hoje, os problemas brasileiros estão nas cidades.
e você fica com 9, 10% do bolo tributário, eu já disse até em Brasília, reunido com alguns ministros, ou se muda esse bolo tributário, ele é recortado, tá certo? Com mais equidade, ou então o governo federal se prepare para fazer apartamentos, como eles fizeram para deputado federal, para senador, para ministros e dos demais poderes, faça para os prefeitos. Porque todo e qualquer projeto, toda e qualquer obra, todo e qualquer programa, sobretudo os médios e grandes, tem que ter a parceria do governo federal. E lá você tem que estar em Brasília. Então o prefeito vai para Brasília, ficar lá para ajustar as coisas lá e vir para cá. E é justamente o governo federal que não abre mão de receita. Entra governo e sai governo das diversas correntes ideológicas do Brasil, mas nas campanhas sempre criticam. Depois que chegam lá, mudam de opinião. Há quem diga, e eu acredito, Diógenes, é que não tem governo que queira perder receita, que perde poder. Mas isso é um equívoco, porque isso está agravando a situação das cidades, tá certo? E isso significa dizer que está agravando a vida da maioria das pessoas, dos brasileiros. Prefeito, o senhor foi reeleito com uma ampla margem de votos, ainda no primeiro turno, uma eleição incontestável de apoio da população. Eu lhe pergunto, esse quadro de descalabro financeiro lhe desanima? Ele me angustia algumas vezes. Quantos projetos nós temos, Diógenes, prontos? Quantos programas nós temos prontos para levar a efeito, né? E estamos tendo que botar na gaveta, porque a gente está se debatendo em pagar a folha e o custeio da prefeitura. Tudo então, travado? Tudo travado. Porque qual é o nosso desafio? É triste isso, é angustiante isso, é muito sofrível isso. Você está administrando folha e o custeio. Por quê? Em tempos normais, você pagava a folha dentro do mês, até o dia 10 do mês seguinte você pagava o custeio e você ainda tinha recursos, por exemplo, nessa segunda gestão, entre 2013 e 2014, tá certo? Nós tínhamos aqui algo ao redor de 5, 6 milhões para fazer o investimento. Capacidade de investimento hoje zero. Quase nula. Zero. Praticamente nada. Não está pagando a folha. O custeio atrasado. Um déficit de 95 milhões de janeiro a setembro. É uma perda realmente muito grande. Não se tem na história do Brasil, pelo menos os economistas que eu leio, e eu leio até por obrigação para me orientar aqui nessa mesa, tomando as decisões, não há precedentes de uma queda na economia tão forte, tão feia quanto essa que nós estamos vivendo. O que o senhor não fez neste primeiro mandato, antes da reeleição, o senhor não fez e pretende fazer agora no segundo? Olha, Diógenes, em cada área da administração pública, a gente nunca está satisfeito com o que fez. Evidentemente que fizemos muito. Nós fizemos muito na educação, nós fizemos pela saúde o que não se fez nesses 30 anos de Secretaria de Saúde. Não é? Foi um investimento maciço, um hospital, 3 UPAs, não é? 40 unidades de saúde reformadas, ampliadas, climatizadas, concurso dos agentes de saúde, comunitário de saúde, agentes de endemias, a renovação da frota do SAMU, que todos os dias está salvando vidas em Natal. Quer dizer, um investimento de 25%, quando a obrigação constitucional é de 15%. Esse é seu maior avanço? Olha, Diógenes, diante da crise, da situação que estamos vivendo, nós estamos preservando 3 áreas que realmente não podem sofrer grandes
problemas. Nem grandes, nem pequenos problemas, né? Que é saúde, educação e a área da assistência social. Essas 3 áreas nós estamos blindando com muito sacrifício, com muita persistência, com muita insistência, tá certo? Mas eu acredito que vai chegar o ano de 2017, a perspectiva para uns é de que o Brasil vai se levantar e, consequentemente, nós vamos melhorar de um modo geral, prefeitura também, mas até lá nós vamos segurar a saúde. O senhor está otimista para 2017? Olha, Diógenes, eu sou um otimista de natureza, mas eu tenho que observar o que os entendidos em matéria de economia dizem. Não é a minha literatura prioritária, não é do meu gosto. Os economistas, no passado, eles estavam todos acreditando que o Brasil estava em queda livre, que a queda era grande. Mas hoje há uma divisão, né, nos comentaristas econômicos, de que metade acha que vai levantar devagar, como um elefante, levanta-se devagar, lento, né? E outros acham que não, que a coisa vai continuar como está em 2016. Aí é uma coisa... Esse é o pior cenário. Esse é um cenário terrível, não é? Não adianta ser um bom gestor, não adianta ter responsabilidade se você não tem receita. Porque, veja bem, eu estou terminando o mandato, quando eu assumi em 2013, Natal não tinha gestão, Natal não tinha responsabilidade, Natal tinha receita, porque nós não estávamos vivendo crise econômica no Brasil. A crise agora é diferente. Natal tem gestão, tem responsabilidade, mas Natal não tem receita. E essa receita, que eu quero lhe dizer e dizer aos telespectadores, essa receita, ela é alheia ao nosso esforço. Porque o ISS, o IPTU, o ITIV e outras taxas menores, nós crescemos. Agora, o prefeito, a equipe do prefeito, a equipe da prefeitura não pode dar jeito no ICMS, não pode dar jeito no FPM. Diógenes, temos historicamente o FPM, a gente calcula pelo histórico dele, nós recebemos 3 vezes ao mês. Não, bom, aí vem agora 8 milhões. Você sabe o que é receber 3 milhões e 300, 3 milhões e 400? A frustração é grande. A frustração. O ICMS, ninguém sabe. Não, a expectativa dentro da média anual passada é receber 11 milhões. Aí vem 6 milhões, vem 5 e 200. Outra frustração. Frustração. Então, está alheio às nossas ações aqui. O que nós estamos fazendo é isso que eu acabei de dizer nessa entrevista. Cortando privilégios e regalias que se tornaram assim por conta da crise e cortando despesa, cortando despesa, cortando despesa. Olha, uma coisa simbólica, não há nenhum funcionário da prefeitura, de secretário a funcionário, que viaje sem que passe aqui nesse birô a autorização de passagem e diária. E não está nem vindo solicitação, porque está tudo cortado. Está tudo cortado. Só se viaja quando vai e vai assinar um convênio, tá certo? Um projeto que vai ter recursos para Natal. Aí não tem jeito, tem que ir. Mas aquelas outras viagens que ia tentar, que ia reivindicar, que ia denunciar um problema para trazer uma solução, até isso, até nesse detalhe. Economia de palitos, mas é economia, é austeridade. Um pouquinho de política partidária, até certo ponto eleitoral. O senhor foi bastante questionado durante a campanha sobre a duração do seu mandato, mandato da reeleição. Afinal, o senhor vai assumir um mandato para 4 ou 2 anos? O senhor pode ser candidato ao governo em 2018? Olha, Diógenes, em 2012, quando eu me candidatei a prefeito,
os adversários diziam isso. Ele, não adianta, vota nele, ele vai em 2014 ser candidato a governador. E eu fiquei. Em 2016 fui candidato à reeleição. Agora, sobretudo na reta final da campanha, os adversários, e naturalmente a imprensa é contagiada, porque acaba a imprensa perguntar. Né? E a gente vai seguir perguntando até 2018. Exatamente. Então, deram uma tônica a isso, que eu ia sair, mas, Diógenes, eu não tenho cabeça para pensar em eleição. Apesar dela ser um pouco avantajada, a nossa, né, Diógenes? A nossa. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu estou realmente, Diógenes, a gente tem que rir um pouquinho, né? Mas a coisa é muito séria. Só assinou algum documento em cartório dizendo que fica os 4 anos? Não precisa? Não foi pedido. Não foi pedido. Ainda bem, né? Eu assinaria. Assinaria. O político gosta muito de dizer que a política é como nuvem. Né? Muda o cenário, mudam os projetos. 2018, o senhor não poderá olhar para o céu, para as nuvens e mudar aí o pensamento que existe hoje e concorrer? Dedicação de corpo, alma e inteligência, se é que eu tenho alguma, aqui dentro da Prefeitura de Natal. Eu gosto de ser prefeito, viu? Agora não está sendo assim muito agradável pela crise, mas eu só penso todos os dias eu me levanto cedo para vir trabalhar por Natal e vou continuar. Boa sorte. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.